Tudo de bem com a vida. Olá, queridos, muito bom estar de volta depois de breves férias. E para a nossa conversa hoje, eu lembrei de uma outra conversa que eu tive com uma pessoa recentemente e ela compartilhava o seu sofrimento de estar passando por uma fase de muita dependência de outras pessoas, né, para os seus cuidados, para a atividade da vida diária, e o quanto que isso gerava um sofrimento nela por ser uma pessoa muito independente, né? Pessoalmente, emocionalmente, fisicamente, enfim. E nessa conversa, fui refletindo com essa pessoa o quanto que, na condição de seres humanos, né, a gente é criado nessa dinâmica das relações, a gente é criado dentro dos relacionamentos, mas que existe esse conceito da dependência emocional que caiu aí no nosso senso comum, que é só, na verdade, um dos lados dessa experiência, né? Porque quando se fala sobre a dependência emocional como algo ruim, a gente está falando sobre esse lado em que ela desgasta as relações, em que a gente não consegue fazer outras coisas sem a presença de uma pessoa específica, né? Mas na vida diária e nos nossos desafios é importante que a gente dependa, assim, em algum nível, né, das pessoas, e até para poder saber qual é o momento de pedir ajuda, qual é o momento de compartilhar. E pensando mais a fundo sobre isso, eu também trabalho com crianças, não sei se vocês sabem, e uma das partes desse trabalho com criança é o desenvolvimento da autonomia. E uma etapa do desenvolvimento da autonomia da criança é justamente dar as ferramentas para que ela consiga experimentar, né, tentar fazer algumas coisas sozinhas, mas que ela saiba também qual é o momento em que ela pode pedir ajuda de um adulto. A gente incentiva que a criança se arrisque, que a criança experimente, mas que ela também peça ajuda quando ela está se vendo em um momento de dificuldade ou quando ela não está conseguindo mais ali fazer sozinha aquilo que ela tinha se proposto a fazer. E eu observo que quanto mais a gente vai crescendo e envelhecendo, a grande tendência é perder esse movimento, né, de pedir ajuda, porque vai se criando uma crítica. O que os outros vão pensar se eu não der conta de fazer aqui o meu trabalho, de eu não conseguir fazer, dar conta da minha família, da minha dinâmica do dia a dia? Será que eu vou ser vista como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não é madura o suficiente ou adulta o suficiente? Então, isso vai criando algumas cascas, né, e algumas críticas que muitas das vezes faz com que uma pessoa guarde para si, né, um sofrimento, e esse lugar da independência emocional, eu preciso ser uma pessoa independente, eu preciso dar conta da minha vida, né, vem acompanhado de muita solidão, de muito sofrimento, de muito medo, de muita angústia, justamente porque sozinha chega um ponto que não dá mais, né, para poder caminhar. E é muito comum nesses casos de pessoas que são ensinadas, né, a serem independentes a todo custo, desenvolverem outras questões ainda mais graves, né? Por exemplo, uma dificuldade aí na relação do consumo de álcool e drogas pode ser reflexo desse tipo de crença, né, de que eu preciso ser independente, então eu não vou compartilhar com ninguém o que eu estou sentindo, e isso vai escoando, né? Esse silêncio ele deságua de outras formas mais disfuncionais. Ou então uma relação que não é saudável com o trabalho, ou então nas dinâmicas familiares. Ou seja, vão aparecendo vários sintomas no dia a dia que indicam que essa independência emocional ou independência no lidar ali com as coisas acaba se tornando uma questão. Eu acredito que, em certa medida, nós nunca seremos totalmente independentes, né? A gente precisa viver em relação, e a grande questão é ir aprendendo a encontrar o equilíbrio, né? E saber o momento de pedir ajuda. Então, para facilitar essa etapa, um exercício que eu faço muito lá no consultório com meus clientes é a gente fazer um mapeamento
da sua rede de apoio, né? Então, se você for parar para pensar, quais são as pessoas que você pode contar para pedir ajuda quando você está precisando? Às vezes não é viável encontrar, num primeiro momento, uma ajuda especializada, né? Um acompanhamento psiquiátrico ou então psicológico, dependendo do nível da situação. Mas elencar algumas pessoas na sua família ou então amizades do seu dia a dia ou dentro do seu relacionamento conjugal, né? Quem são as pessoas que você pode confiar para poder se abrir e dar esse primeiro passo, né? De compartilhar qual é a sua questão, o que vem te atravessando e vem te gerando um sofrimento, para que você consiga, em parceria com outras pessoas, buscar soluções mais efetivas e mais honestas com aquilo que você está sentindo, né? E vivendo naquele momento. Então, fica aqui o meu incentivo para a gente começar a problematizar um pouquinho, né, quais são os limites dessa dependência emocional ruim e que precisa ser evitada a todo custo, e um incentivo também para que você comece a elencar quem é a sua rede de apoio e fazer esse exercício de entrar em contato com essas pessoas e se ouvir falando, né, sobre aquilo que te aflige, sobre aquilo que te angustia, como mais uma estratégia, né, um primeiro passo para você buscar formas mais assertivas de lidar com as suas questões.